Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo mesmo não sendo. Eu disse que o último vídeo, houve um vídeo qualquer, pai, que eu fiz há uma semana atrás, que seria o último. Entretanto, como vocês poderão intuir, não foi o último. E este também não vai ser o último, portanto vou continuar a fazer mais vídeos. Isto é, vou continuar a falar comigo próprio mais vezes. Neste caso, isto tem a ver com um artigo do jornal O Mapa, que é o jornal, creio eu, que é escrito, produzido em Setúbal, não tenho a certeza. Mas é de malta altamente, malta muito fixe, que escreve à braba. Eu gosto muito de ler o jornal O Mapa e eu aconselho a todas as pessoas que têm a oportunidade de ler o jornal O Mapa. Principalmente se forem mais ou menos ativistas e eu tiverem simpatia com. Pronto. E, entretanto, aparece um artigo a dizer CEF, entre as malhas da continuidade histórica do fascismo e do racismo. Claro que, pronto, a polícia, não é? A polícia foi sempre, um dos organismos, como eu digo em vários vídeos, ou em vários monólogos, não é? É que, pronto, a polícia, não é? É o organismo que tenta produzir justiça. E seja lá quem for, seja polícia ou não polícia, ao ter vontade de produzir justiça, quase inevitavelmente vai ter que ser injusto para alguém. Pronto. Porquê? Porque é que poderá ser injusto para alguém? Porque, pronto, tem a ver principalmente com a abordagem. Só com a abordagem. Pronto. E, portanto, isto tem a ver com o facto de que o CEF deixa de ter um papel de controle policial por causa dos abusos que teve nas últimas vezes com o rapaz. Portanto, foi uma pessoa de várias outras milhares, mas pronto, o que faz a diferença são os maus exemplos, os bons ninguém quer saber, nem são relevantes. Contudo, eu sou um gajo que, por mim, eu nem tinha nem país, nem bilhete de identidade, nem nacionalidade, nem nada desses valores. E, portanto, eu seria livre de passear pelo mundo à vontade. Pronto. Mas o caso é que, gosto ou não gosto, eu tenho uma nacionalidade, tenho um nome e tenho um historial no qual, ora a escola, ora a polícia poderá ter como reflexo daquilo que já fui, dos comportamentos que tive para com os outros. Pronto. E, portanto, aqui o que está em causa foi, por exemplo, uns gajos do CEF terem espancado um homenzinho até à morte. Pronto. Eles, nas prisões, durante séculos, isto são várias polícias, são vários grupos policiais, portanto, a prisão faz parte de um deles. Havia imensas pessoas que também caíam e morriam, espancados até à morte. Pronto. E, portanto, isto é uma prática que faz parte das mecânicas de intimidação e de extração da verdade. Isto, entretanto, porque, pronto, foi um amigo que partilhou aqui esta publicação. Entretanto, houve aqui mais outro amigo que acrescentou a sua opinião. E, claro, isto depois deu aqui uma certa evolução sobre a interpretação e a nossa opinião do tema. Pronto. Entretanto, pronto, como sempre, eu já estava com saudades de escrever tanto.
Pronto, eu fiz a comparação do papel, do papel entre o polícia, não é, e o polícia e o cidadão com o pai e uma criança. Às vezes também uso esse exemplo para comparar o governo e o resto dos cidadãos. O governo será os pais e depois o resto dos cidadãos, incluindo negócios ou não, serão os filhos. E, portanto, existe uma espécie de comparação. Contudo, o rapaz que partilhou aqui a publicação considera que isso é paternalismo e, portanto, que é uma má comparação. Então, não faz se é uma má comparação ou não. O que interessa é que é uma comparação. E é a partir da comparação que nós podemos entender as coisas. Se a comparação tem características paternalistas ou não. Isso é uma característica. Faz parte. É quase como uma tentativa de objetivar a pessoa que está a dar o exemplo, neste caso sou eu, e não propriamente de desenvolver o assunto em questão. Pronto. Portanto, é quase como vamos falar da liberdade. Eu gosto muito da liberdade porque qualquer coisa. Isso é de alguém que é assim o assado. Tu és assim assado e, portanto, pronto, em princípio já não vamos falar da liberdade. Vamos falar, mas é da minha necessidade de objetivar a pessoa que declarou uma coisa no qual eu associei uma característica qualquer que poderá ser positiva ou negativa quanto à minha própria interpretação. Mas então já não estamos a falar de liberdade. Estamos a falar de outra coisa qualquer. Pronto. E isto é um bocado o que eu digo. Que existem para aí vários grupos no Facebook que se dedicam a isto. Que é alguém que faz uma interpretação sobre seja lá o que for e depois aparecem mais 5 ou 6 a dizer que a pessoa é isto, aquilo, não sei o que mais. Pronto. E em princípio, é aquela coisa... insultar os outros em prol daquilo que nós acreditamos que eles são, não é? E pôr de lado o assunto em causa. Portanto, eu estava-lhe a tentar dizer que o problema, que é um problema com muitos séculos, não é que, são as abordagens. Existem polícias, países neste mundo onde os polícias não andam armados. Não têm armas. Tem um cacetete. Cacetete sim. De resto não tem armas de fogo. Não andam a matar pessoas. Aos tiros. Pronto. E portanto é mais difícil, não quer dizer que não haja, mas é mais difícil haver problemas de abuso de poder. Portanto, quanto a mim, o CEF ter mudado de nome, tanto faz. Se a estrutura que organiza, o que gera o CEF, for a mesma nesta nova sigla, não é? Que agora já nem sei qual é que é, não é? Portanto, vamos ver se eu encontro aqui a nova sigla. Pronto, é uma nova sigla. Isto vai mudar de sigla, mas isto é, se o pessoal que faz parte do CEF e que faz a gestão do CEF for o mesmo, se não houver uma mudança na estruturação do comportamento, da sua atitude ou da sua função, em princípio nada vai mudar. Tudo isso se vai repetir com um novo nome. É tipo aqueles gajos que mudam, ao fim de X anos, mudam o nome da empresa. A empresa continua a mesma, com um nome diferente. As pessoas são exatamente as mesmas, etc. Pronto. Há quem, por exemplo, associe, este tipo de problemáticas, por exemplo, ao 25 de Abril. Os juízes, e portanto os juízes, advogados e malta que estava nas polícias, enfim, ficaram lá. Nas polícias e nos tribunais, enfim. Portanto, ao nível das pessoas, as pessoas que faziam
que participavam, digamos assim, em prol do que a lei do tempo de Salazar dizia, são as mesmas depois de Salazar. Portanto, em princípio, nada mudou. Mudou o nome. Não é mau. Já se pode dizer que é uma coisa diferente. Pronto. E, portanto, isto é uma questão com, não só nacional. Não é? Isto não é uma questão não só nacional. Isto é uma questão que está associada a todos os grupos, ou quase todos os grupos policiais, que, tal como eu disse, não é? Em alguns vídeos também, no vídeo, por exemplo, que se chama-se A Lei e o problema que a lei levanta na interpretação da lei, pronto, fala do problema que, pronto, dizem que existe portanto, consideremos uma regra. As regras são para ser cumpridas. E, portanto, os polícias que estão numa polícia qualquer têm de seguir certas regras. E vão-se limitar àquelas regras. Pronto. Portanto, quando nós olhamos para um manual que diz faça assim e assado, só pode fazer assim e assado em caso de que aconteça isto e aquilo outro. Se eventualmente a pessoa inventar, ou a instituição onde que a pessoa está a trabalhar aceita, é flexível e aceita uma nova abordagem, ou então a pessoa que produziu uma nova abordagem vai ser incriminalizada por ter feito algo que a própria lei não esperava. Não? Isto depois eu até lhe dei um exemplo do exemplo de roubar. Eu posso roubar, não é? Se eu roubar e negar que roubei, algures, se eu roubar, se o conteúdo do meu roubo for assim uma coisa minimamente valiosa para a pessoa, até por si, para este rapaz, em princípio, sei lá, num certo momento ele poderá pôr em causa até que ponto é que não vale a pena usar violência para, pelo menos para me ouvir a dizer que afinal fui eu que roubei. Porque se formos considerar que mais 10 pessoas dizem que fui eu e portanto toda a gente diz que sou eu, e sempre que eu vou à casa desse Manel há alguma coisa que desaparece, e todos os outros dias em que eu não estou lá, não há nada que desapareça, portanto começa a haver assim várias coisas que dizem, que apontam que tinha sido eu a roubar. Contudo, se eu passar a vida a negar, pronto, a pessoa começa a ficar maluca e a dizer que todas as outras pessoas que ele conhece estão a menti-lo, estão a mentir, então vai considerar que eu estou a mentir e ainda por cima estou a brincar com ele, porque estou a negar aquilo que eu fiz. E, portanto, nesta necessidade de ir ao encontro de fazer justiça, desde produzir justiça com as próprias mãos até todo tipo de abordagens, que vão ao encontro do mesmo princípio, são praticadas ora por polícias, ora por não polícias. Pronto. E eu até creio que conheço malta que foi para o CEF. E até é malta que, pronto, eu não sei até que ponto é que, tendo em conta que já houve fascistas que se converteram a comunistas, pronto, podia considerar que as pessoas que eu conheço que foram para o CEF, que eram comunistas, devem-se ter transformado em fascistas, não sei. Mas pronto, portanto, a transformação da nossa subjetividade e todo o nosso conteúdo é possível, não é? É possível ir de um extremo para o outro. Pronto. Mas pronto, eu não quero acreditar que pelo menos as pessoas que eu conheço que foram para o CEF se tornaram, que tinham princípios comunistas, se tornaram fascistas. Não quero acreditar. Mas pronto, vamos considerar que se tornaram. Tornaram-se, pronto. Então, um problema. Não é? É um problema. Pronto. Mas eu não quero acreditar. Não é? Porque pronto, as pessoas continuam a ser
ou pelo menos continuam a afirmar-se como comunistas, não é? Portanto, nada racistas, nada xenófobas. Agora, haverá alguém no meio de um grupo qualquer, policial, principalmente, não é? Que é racista, que é xenófobo e que, etc. Que é como eu digo, às vezes, ao nível de... por questões puramente lógicas, se eu for um gajo que... Já disse isso também num terminólogo qualquer. Se eu for um gajo que gosto de abusar de certas liberdades, eu, em princípio, se tiver sorte e arranjar um emprego que me permita abusar dessas liberdades em prol da minha própria profissão, o que eu quero é essa profissão. E, em princípio, até vou conseguir ter a profissão porque eu tenho características que melhoram a função na profissão. Faz lembrar, por exemplo, no Brasil, o pessoal que vai para a Polícia Militar. Há imensa gente que entrou na Polícia Militar porque roubou os testes. Roubou. Portanto, está declarado como o gajo que roubou os testes. E porquê é que ele entrou? Porque roubou. Porque demonstrou capacidades criminais na associação de uma função que, quando estiver em ação, pode ser útil. Pode ser útil lá o polícia infiltrar-se num grupo criminal e roubar não sei o quê. Para provar que existe aquilo ali. Portanto, a função do roubo, neste caso, pode ser útil. E como pode ser útil? É a chave, foi a chave de alguns militares, polícias militares do Brasil. Só isso. O hacker, aquele gajo do hacker, o Rui Pinto, nos Estados Unidos, a maior parte dos grandes hackers que fizeram assim grandes morradas, começaram a trabalhar para a polícia. Porquê? Bem, primeiro porque foi uma jogada do género: o que é que preferes, passar a tua vida na prisão ou trabalhar para nós? E a pessoa deve ter dito: não, bora lá trabalhar para vocês. Pelo menos ando em liberdade. E posso continuar a fazer aquilo que eu fazia antes. Mas desta vez, de forma legal, isto é, ganhando dinheiro. Portanto, o criminoso, muitas vezes é extremamente útil para a justiça. E a justiça, quando é inteligente, pega no criminoso e interioriza-o, dando-lhe um novo caminho. Quando a justiça não é muito inteligente, passa a vida a criar mais problemas. Tendo em conta que, lá está, a função judicial nas prisões, por exemplo, aqui no Porto, creio eu que na prisão aqui do Porto, portanto, Custóias, e outras mais, já têm um fluxo que vai ao encontro dos direitos do prisioneiro em estudar, em prepará-lo para certas qualidades sociais e afins. Pronto. E isso é bom. Contudo, há imensas outras prisões, tanto em Portugal como em fora de Portugal, que aquilo não tem como intenção educar ninguém. Tanto é que até dizem que se alguém entrou na prisão porque roubou um isqueiro, em princípio é sair de lá a saber como saltar um banco. Simples. Porquê? Porque, pronto, aquela malta toda não é reeducada. E como não é reeducada, reeducam-se entre eles. Pronto. Simples. A função de educação é inevitável. A intenção da mesma é que, pronto, pode ser guiada. E pronto. E creio que não vou falar mais disto. Aconselho, seja lá quem for, uma vez mais, a lerem os artigos do jornal O Mapa, que é, assim, nível top. Nível top. Pronto.
E a questão aqui é, que eu estava a tentar dizer ao rapaz, que é, antes de passarmos à inevitabilidade da crítica, não é? Porque pronto, existe, como se diz, todos os santos ajudam quando é para descer, não é? Quando é para ir para o abismo, todos os santos ajudam. E quando é para criticar, aparece até pessoas que nem participaram no evento para criticar. Isso é o que é fixe. Pronto. Pronto. E, portanto, se não for só para criticar, portanto, se houver uma intenção de. Vá de. Como é que eu ia dizer? De apresentar soluções, é que as coisas só podem mudar, tanto os serviços policiais, isto é, o comportamento dos serviços policiais, como todos os outros comportamentos não policiais, que também estão baseados em abusos, eles só podem mudar com mecânicas que permitam essa melhoria. É que, pronto, eu às vezes fico. É por isso que eu não gosto muito da justiça, do papel judicial. Porque, a maior parte das vezes, haverá momentos que eu digo que, pronto, não havia outra alternativa senão a prisão. Mas, vá, a maioria das vezes, a alternativa é a educação. Só. Portanto, se a escola não foi capaz de transmitir esses valores, é normal que não tenha sido capaz, porque a escola não se foca nas questões da educação, mas sim na memorização e na capacidade de memorizar e entender, não é? E raciocinar. Pronto. De leitura, etc. Pronto. Portanto, são questões que não têm nada a ver com a forma de estar dos outros. Pronto. Portanto, se não houver um mecanismo de reeducação das problemáticas que, em princípio, aparecem por aí, neste caso é de abuso, da violência, etc. Em princípio, nada vai mudar. Porque se eu atribuir esta mesma abordagem para tudo e mais alguma coisa, seja eu da polícia ou não, em princípio, quando alguém abusar de alguma coisa, a minha única a única solução é prender a pessoa. E pronto. E diga-se mais uma vez, em princípio, a prisão não reeduca alguém. Na maioria das vezes. Não é? Portanto, se a prisão não reeduca, e a escola também não tem essa função, não sei. Eu não sei. Mas, quanto a mim, a prisão não é a solução. Para mim, é a reeducação. Mas lá está, uma vez mais. A escola não se foca nisso e a justiça não quer saber. Portanto, em princípio, temos as duas funções mais importantes que guiam este e outros tipos de abordagem comportamental nas sociedades, que se estão a borrifar completamente para se há esse tipo de abuso ou não. Portanto, vamos considerar que na atualidade, nas escolas e a maior parte dos grupos mais avançados mentalmente, já andam há vários anos a tentar sensibilizar esse tipo de questões. Contudo, mais do que sensibilizar, é preciso criar mecânicas. Porque sem as mecânicas não há nada. Isso faz lembrar o Manel, que é pai da Maria, e ele sempre disse, olha, as drogas são todas uma merda. E um dia, a Maria está, ela, a chutar para a beia. Tanto faz. Portanto, houve ali uma informação, foi ao encontro de uma coisa. Mas se não houve uma mecânica que guia para evitar aquele tipo de escolhas,
aquele tipo de escolhas é quase inevitável acontecer. Principalmente porque, pronto, existe uma discriminação de algo não explicado. Olha, faz-te mal. Faz mal, mas é tipo os cigarros, não é? Os cigarros também fazem mal, são legais e morrem milhares de pessoas todos os anos por cancro. Portanto, e é legal. E faz mal. Portanto, se não houver, uma vez mais, uma mecânica que tenta evitar esse tipo de escolhas, uma maioria, isto vê-se nas estatísticas, vai fumar. Por exemplo. Sei que a maioria também diz que é contra a violência. Pronto. O que é que vais fazer este mês? Vais para o karaté, depois vais para o boxe, depois vais para o kung fu e depois vais andar a espancar pessoas na rua, por divertimento, por praticares. Pronto. Resultado que as escolhas que vão ao encontro do problema estão-se a repetir. Se estão-se a repetir, o problema não vai ser resolvido. Simples. Se que homens e mulheres espancam-se até à morte. Se o problema da propriedade da possessão, se as pessoas não têm um autodomínio sobre essa problemática milenar, em princípio o problema vai se repetir. É sempre a mesma coisa. É por isso que, pronto, eu às vezes sinto-me cansado de falar sempre a mesma coisa. Já são quase 700 vídeos a falar sobre a mesma coisa. E em princípio parece que, pronto, tanto faz. E por isso é que eu já entrei naquele estado de estou-me a borrifar. Pronto. Em princípio, se toda a gente já sabe o que é que deve ser, alvo de atenção para uma mudança ou para a modificação. E portanto, em princípio, pronto, isto depois também é um bocado aquela coisa, não é? Nós podemos ver qual é a solução, a forma como solucionar o problema, mas nós não fazemos parte daquele organismo, logo nós não podemos fazer muito sobre isso. E pronto, e também que tipo de abordagens, não é? É que fazem com que alguém, por exemplo, que rouba e que nega que rouba, que diga a verdade. Ou alguém que trafica armas, bombas e etc., que diga a verdade. Porque há imensas pessoas que, até para as coisas mais simples do mundo, tal como, olá, fui eu que dei um peitinho, mentem. Eu sou um peido. Não tem nada de mal. Mas, entretanto, pronto, poderão ser vítimas de discriminação social. Que é o primeiro problema associado a todos os outros problemas do mundo. Porque, pronto, isto já é a minha opinião, isto já sou eu a tentar esmiuçar tudo. Porque, pronto, é um bocado aquela coisa. Se é para ser o russo, ou o africano, seja lá de onde for, o senegalês, seja lá onde for, que vier cheio de dinheiro, ninguém o discrimina. Se vier cheio de carros e começar a comprar carros e casas e oferecer tudo a mais alguém, ele vai ser adorado. Pode ser da cor que quiser. E falar até é uma coisa meio ET. Tanto lhes faz. Portanto, se é uma pessoa cheia de dinheiro, seja lá o polícia, seja lá quem for, normalmente vai respeitá-lo. Se for um pobre, mesmo miserável, até pode ser branquinho, de olhos azuis e loiro, mano, vai ser discriminado. Automaticamente, seja aqui, seja na Alemanha, seja lá onde for. Seja lá onde for. E pronto. E não vou continuar a fazer este meu monólogo sobre o CEF. Sobre a
portanto, sobre a continuidade dos abusos do poder. Isto tinha a ver com abusos de poder, nada mais. E pronto, e com todas as questões que estão associadas à discriminação social, que depois podem ser também objetivadas como xenofobia, racismo, discriminação e outra coisa mais. Mas antes de tudo, é discriminação social. E basta, tipo, pegarmos aí em malta que é assim, que não é aquele vertical racista, fascista, mas aquele que é assim meio duvidoso, não é? Em princípio, pronto, se apresentarmos o Zé Manel que anda a pedir na rua, o gajo é um miserável, nem devia merecer nem água. Na perspectiva desse homenzinho. Mas se o gajo tiver dinheiro e afins, pronto, a coisa vai. Não há um problema associado. É o que eu digo. Até pode ser cor-de-rosa, o homenzinho. As pintinhas azuis e com manchas verdes. Faz. Ele será aceito. E pronto. Há um comportamento da função policial que devia mudar. Creio eu que nenhum polícia, precisa de usar armas de fogo. Nenhum, supostamente, não é? Porque, em princípio, desenvolveram as suas capacidades sociais, não é? E, portanto, pronto, é essa a sua função. E, tendo em conta que nós não somos animais irracionais, eles não precisam de usar armas para nós percebermos seja lá o que for. Pronto. E, portanto, agora o CEF vai ser o CIA, portanto, Serviço de Estrangeiros e Asilo. Não sei. Pronto. Tanto faz. E pronto. E é o que eu digo. Nem todos os polícias da PSP são racistas, e ainda bem. Nem todos os agentes da GNR são racistas, e ainda bem. Nem todos os da PJ, ou do CEF, ou dos GOIs, ou seja lá de quem for. Nem todos são. Há sempre 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 100 que são. Mas isso até no correio, ali, ou no cafezinho, o empregado de mesa também pode ser. Ele não é da polícia. Isso são questões da memória que estão associadas à educação e nada mais. Não tem a ver com a profissão, nem mais nada. Pronto. Mas eu até entendo, não é? Eu até entendo. Pronto. Sem dúvida que a polícia há vários séculos abusa bastante. E, portanto, este tipo de artigo e até fluxo informativo vai ao encontro dessa problemática que tem que mudar, ou que deveria mudar. E eu concordo perfeitamente que deve mudar. Agora, ou se apresenta soluções para essa mudança, ou, no princípio, pronto, isto mais 10 dias em silêncio e volta tudo ao normal. É tipo, olha, ai, que grande escândalo, não sei o quê, pronto. Vamos deixar de falar deste homem durante um ano. Voltou, está tudo bem. Já podes continuar a fazer o que fazias antes. A malta já esqueceu. É isto. De resto, pronto. Não tenho mais nada a dizer. Já disse isso para aí 30 vezes. E já passaram 34 minutos. 35 quase. Bem fixe.